Há algumas semanas, nós comemoramos um ano de lançamento daquele que foi o maior evento cinematográfico da história. Vingadores Ultimato estreou nos cinemas brasileiros no dia 27 de abril do ano passado e arrecadou mais de 2,7 bilhões de dólares mundialmente, provando que a franquia não é apenas um sucesso entre os fãs, mas também extremamente rentável dentro da indústria cinematográfica. E por mais que nenhum filme dos heróis mais poderosos da Terra tenha sido anunciado na última San Diego Comic Con que tivemos, é inevitável imaginarmos que isso eventualmente acontecerá num futuro muito próximo, provavelmente na fase 5 da Marvel. É importante ressaltar que nada foi oficializado até agora, então eu usarei apenas a minha opinião para poder escolher cada um dos personagens. E como eu sei que muitos de vocês irão discordar das minhas escolhas, eu os convido a deixarem aí nos comentários o palpite de vocês. Além disso, já que teremos o surgimento de uma nova saga dentro desse universo, eu acredito que nós teremos um número reduzido de personagens que poderão ser um dos protagonistas, algo muito semelhante ao que tivemos no primeiro filme dos Vingadores, lançado lá em 2012. Por isso, as minhas escolhas ficarão entre 5 e 7 personagens. E sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Para começar, eu gostaria de comentar um pouco sobre a Nova Trindade. Durante a Saga do Infinito, nós claramente tivemos o Thor, o Capitão América e o Homem de Ferro como sendo os principais heróis dentro daquele universo e dentro daquela saga. Cada um deles ganhou sua própria trilogia e ainda desempenharam papéis importantíssimos dentro dos filmes dos Vingadores. Assim sendo, eu acredito que nós teremos uma dinâmica muito semelhante a esta na nova saga. E bom, as escolhas para esse novo trio podem ser um tanto quanto óbvias, uma vez que o próprio Kevin Feige já deu vários indícios de quais personagens ele escolherá. Então, se eu fosse uma espécie de Nick Fury desse novo universo, eu com certeza recrutaria o Pantera Negra, a Capitã Marvel e o Doutor Estranho. O Pantera Negra, não apenas pelo sucesso estrondoso que o seu filme solo fez lá em 2018, sendo o filme solo de estreia de um super-herói mais rentável de todos os tempos, tendo arrecadado aí mais de 1,3 bilhão de dólares mundialmente, mas também por conta de toda a representatividade que o personagem e o seu núcleo trazem para dentro do UCM. Há muitos anos, a questão racial tem sido pauta de várias lutas contra esse tipo de preconceito, e é por isso que termos um personagem que aborda isso ativamente dentro dos seus filmes seja algo muito interessante a ser acrescentado no próximo filme dos Vingadores. Representatividade importa sim, e o Pantera Negra é com certeza o personagem certo para isso. Já a Capitã Marvel foi a primeira a ser confirmada como o principal rosto ou um dos principais rostos dessa nova saga nos cinemas. Então, não há como deixá-la de fora. Além disso, nós infelizmente não tivemos uma mulher fazendo parte da Trindade original. Então, isso precisa ser feito agora. Sem contar que infelizmente nós não pudemos ver muito da personagem nos cinemas, já que ela apareceu apenas em 2 filmes, e eu acredito que ela possa brilhar muito mais daqui pra frente. E por último, mas não menos importante, nós temos o Doutor Estranho. Embora seu filme solo não tenha sido um sucesso absoluto dentro da Marvel, com certeza ele roubou a cena quando lutou contra o Thanos em Titã, lá em Vingadores Guerra Infinita, e ainda tem toda a questão da magia, que seria outra excelente adição aí ao núcleo dos Vingadores. E agora eu vou falar sobre aqueles personagens que, na minha opinião, estarão com certeza de fora da próxima equipe. E eu tenho um excelente motivo para isso, porque eu vou excluir da minha lista aqueles personagens que já fazem parte de algum grupo dentro da Marvel, como por exemplo os Guardiões da Galáxia. Em algumas entrevistas, o James Gunn, que será o diretor do terceiro e último filme da equipe, já falou que vai encerrar a história de todos eles dentro desse filme, o que me faz acreditar que o Kevin Feige queira deixar espaço para novos personagens estarem dentro dos Vingadores. Além deles, também temos os Eternos, que originalmente chegariam aos cinemas no dia 6 de novembro deste ano, mas agora só irão estrear em fevereiro do ano que vem. Bom, essa é uma equipe extremamente complicada de ser comentada sobre, porque nós temos personagens que são extremamente poderosos, considerados deuses, o que pode eventualmente aí fazer com que o público não se identifique muito com eles. Logo, esse filme é um pouco arriscado, assim como seus personagens. Então, garantir que um deles faça parte da próxima formação dos Vingadores pode ser um risco muito grande para o sucesso do filme em si. E além dessas 2 equipes, nós temos outras 2 que recentemente foram readquiridas pela Marvel, quando a Disney comprou a Fox lá no comecinho do ano passado. Por mais que muitos de nós estejamos extremamente ansiosos para vermos esses personagens novamente, dessa vez trabalhados pela Marvel, eu acredito que tanto o Quarteto Fantástico quanto os X-Men também estarão fora do próximo filme dos Vingadores.
O quarteto nunca funcionou nos cinemas, por isso seria essencial que eles tivessem um filme só deles para poderem mostrar todo o seu potencial, dessa vez sob o selo da Casa das Ideias. Já os X-Men, eles com certeza tiveram vários filmes de sucesso, dentro dos quadrinhos são extremamente aclamados e o público em geral já tem bastante apego por todos os personagens. Logo, eu acho que eles com certeza se garantirão sozinhos nos cinemas, sem precisar da ajuda de um eventual filme dos Vingadores. E além deles, nós temos também o próprio Deadpool, que também foi adquirido com a compra da Fox pela Disney. Esse personagem, infelizmente, é um pouco complicado de ser especulado. O próprio Kevin Feige já falou que está tendo dificuldades para poder encaixá-lo dentro do universo. Logo, eu acho que, por conta do seu apelo, que é um tanto quanto violento e mais sexual, não faz muito sentido adicioná-lo a uma equipe que é mais voltada para um público familiar. E bom, seguindo, eu vou falar sobre os personagens que até possuem alguma chance de fazerem parte da nova equipe, mas que na minha opinião ainda assim estarão de fora. Eu estou falando aqui de personagens como o Thor, o Hulk e o próprio Gavião Arqueiro. Todos eles fazem parte dos 6 originais e sobreviveram ao Ultimato, mas acredito que eles deram espaço para novos heróis entrarem no filme. O Gavião Arqueiro ganhará uma série no Disney Plus que apresentará a sua filha como a nova Gavião Arqueira dos cinemas. Logo, eu acho que ele será substituído nesse universo. O Thor vai ganhar um quarto filme, então ele está extremamente garantido. A propósito, esse filme deve estrear em fevereiro de 2022. E o Hulk, infelizmente, não é um personagem que é totalmente da Marvel. Eles ainda têm aquele acordo lá com a Universal que impede que eles consigam trabalhar o personagem melhor do que eles fizeram até agora. Por isso, eu acredito que seja melhor trabalhar com alguns heróis que com certeza são inteiramente da Marvel, do que gastar esforços tentando desenvolver esse personagem que já apareceu em muitos filmes e que não pode fugir muito do que já foi feito. Além deles, nós temos outros personagens que com certeza já são muito amados pelos fãs, mas que são ou muito de nicho ou que não seriam adições assim muito relevantes para esse que será uma espécie de reboot dos Vingadores nos cinemas. E eu menciono aqui a Shuri, que com certeza brilhará bastante dentro do núcleo do Pantera Negra. Temos o Soldado Invernal, o Máquina de Combate, a Valkyria, a própria She-Hulk, que também vai ganhar uma série dentro do Disney Plus, e é onde ela vai se provar popular ou não entre os fãs. E há também o Mercúrio e o Visão, que podem muito bem voltar à vida aí na série do Disney Plus, WandaVision, que deve estrear no final deste ano. E bom, a seguir eu vou comentar sobre os personagens que possuem grandes chances de fazerem parte da próxima equipe. Como eles são muitos, eu vou comentar um pouco sobre cada um deles e aí dizer qual eu escolho e qual não e dar os meus motivos. E para começar, nós temos a poderosa Thor e a feiticeira Escarlate. Se eu fosse apostar, eu diria que com certeza nós teremos mais de uma mulher fazendo parte dos personagens principais do filme dos próximos Vingadores. E com certeza, ambas as personagens seriam literalmente adições poderosíssimas à equipe. Contudo, num grupo no qual já temos a Capitã Marvel, que é igualmente tão poderosa quanto essas duas, seria overpower demais termos 3 ou 2 personagens dessas batalhando uma do lado da outra. Se pararmos para pensar, tecnicamente a gente nem ia precisar mais de nenhum outro personagem fazendo parte do grupo. Apenas as duas já seriam suficiente para acabar com qualquer tipo de ameaça. E é por esse motivo que infelizmente eu deixarei ambas de fora da minha equipe. Seguindo, nós temos o Homem-Formiga e a Vespa. Esses personagens já ganharam filmes solos dentro do universo Marvel, inclusive seus filmes foram essenciais para que a trama de Vingadores Ultimato fosse possível, pois somente com as partículas PIN foi possível a viagem no tempo, algo muito importante em Vingadores Ultimato. Contudo, os filmes solos desses personagens são os de menos popularidade dentro da Marvel, e mesmo que um terceiro filme deles já tenha sido anunciado, eu não acho que eles tenham um apelo tão grande para continuarem a ser um dos principais rostos dentro do MCU. E é por isso que eu também vou deixar eles dois de fora. Depois, nós temos a Okoye e também a Viúva Negra. Sim, eu sei que a personagem já esteve em todos os outros filmes dos Vingadores, ela foi uma peça fundamental aí dentro da saga do infinito, e além do mais, ela também morreu no último filme dos Vingadores. Mas o seu filme solo irá nos apresentar uma nova versão da Viúva Negra. Nós vamos ter a Yelena Belova como sendo a nova heroína dentro do universo. Mas ainda assim, entre as duas, eu tenho que ficar com a Okoye.
Ela infelizmente não teve muito destaque lá em Vingadores Ultimato, mesmo que ela tenha sobrevivido ao estalo que aconteceu em Vingadores Guerra Infinita. Mas ela é uma personagem extremamente poderosa, ela é líder daquela que é a maior guarda nacional de todo o planeta, as Dora Milaje, e além disso, quando tanto T'Challa quanto a Shuri foram desintegrados pelo Thanos, foi ela quem ficou encarregada de comandar a nação mais poderosa do mundo, que é a Wakanda. Por isso, eu acho que ela poderia muito bem servir como uma espécie de estrategista ou até mesmo líder dentro do próximo filme dos Vingadores. Então, como minha quarta escolha, eu fico com a Okoye. Depois delas, nós temos outros dois personagens que com certeza serão muito importantes para o próximo filme dos Vingadores, pois iremos tratar aqui da questão da representatividade. Até agora nós não tivemos nenhum herói de peso que fosse asiático, então a gente precisa que isso aconteça muito em breve dentro do universo. E é por isso que tanto o Shang-Chi quanto o Namor seriam adições espetaculares para a equipe. O Shang-Chi já tem um filme agendado que provavelmente vai estrear aí em maio do ano que vem. É um mestre das artes marciais e, além disso, também foi confirmado como tendo o poder de se multiplicar, algo que até agora a gente não viu dentro dos filmes dos Vingadores ou nenhum outro filme da Marvel. Contudo, infelizmente, nós tivemos algumas polêmicas envolvendo a escalação do ator que vai viver o personagem nos filmes. Aparentemente, mesmo que ele tenha nascido na China, ele imigrou muito cedo para o Canadá, e isso foi mal visto por muitos chineses. Esse é um ponto importante porque a China é o segundo maior mercado cinematográfico do planeta. Muitos filmes fazem muito dinheiro lá e às vezes fazem até mais dinheiro lá do que nos próprios Estados Unidos. Então é importante que haja um personagem que esteja em harmonia com o pessoal de lá. Só para citar um exemplo, em 1998 a Disney lançou nos cinemas a animação Mulan. Infelizmente esse filme foi bastante criticado e fez pouco dinheiro dentro da China por conta das distorções que eles fizeram com a cultura daquele país. Então, para fugir de polêmicas e possíveis boicotes, eu vou escolher aqui o personagem Namor. Originalmente, ele não é asiático nos quadrinhos, porém, o Kevin Feige já falou que ele está procurando atores dessa etnia para interpretar o personagem nos cinemas. E além disso, com o sucesso de Aquaman, que estreou em 2018 também, lá no finalzinho do ano, é quase inevitável imaginar que a Marvel também vai apostar no seu próprio Rei de Atlantis dentro das telonas. E além disso, o Namor também é um rival muito conhecido do Pantera Negra dentro dos quadrinhos. A rivalidade entre esses personagens pode ser algo muito bem explorado no filme dos Vingadores, algo semelhante ao que nós tivemos lá no primeiro filme dos Vingadores, quando o Capitão América e o Homem de Ferro eram uma espécie de inimigos dentro do filme. E finalizando esta parte, eu realmente acho que nós poderemos ter um outro personagem negro dentro da equipe. Até agora nós temos o Pantera Negra, temos a Okoye, e eu acho que ainda cabe mais um. E é por isso que as minhas escolhas aqui ficam entre o Capitão América do Sam Wilson e também o Blade. Essa que foi uma das maiores surpresas da San Diego Comic Con do ano passado. De um lado, temos um personagem que já é conhecido dos fãs e que vai carregar um manto que é extremamente admirado por todos que acompanham esse universo. Do outro, nós temos um que é bastante parecido com Deadpool. Nos quadrinhos, o Blade é um caçador de vampiros, então todas as suas histórias são extremamente sangrentas, às vezes com um apelo de violência e de sexo grandes demais para algo que ainda será apresentado no universo Marvel. Então, para me esquivar de possíveis controvérsias, eu provavelmente deixaria o Blade de fora e colocaria aqui o Capitão América do Sam Wilson como sendo o sexto integrante da equipe. E bom, muitos de vocês devem estar se perguntando, mas e o Homem-Aranha? Onde é que ele está? Bom, o Homem-Aranha é um caso bastante único dentro dessa gama variada de personagens. Por mais que a gente saiba que tanto a Disney quanto a Fox têm um acordo de fato para fazer vários filmes do Aranha dentro do UCM, a gente sabe que, tecnicamente, o Homem-Aranha é da Sony. E qualquer coisa que acontecer no futuro pode interferir na permanência ou não do personagem no UCM. Fora que a Sony está construindo seu próprio Aranhaverso em paralelo com o universo da Marvel, então eu com certeza não me arriscaria com ele agora. Mas, se eu quisesse colocá-lo em algum filme de equipe, eu acho que eu colocaria ele no possível filme dos Jovens Vingadores. Nele nós teríamos personagens como a Kamala Khan, a Miss Marvel, teríamos o Nova, teríamos os filhos da Feiticeira Escarlate e a Estatura, que é a filha do Scott Lang, o Homem-Formiga, dentro desse universo. Com certeza ter uma figura como o Homem-Aranha dentro desse filme seria algo que chamaria o público
e meio que garantiria o sucesso desse longa. Então, eu deixo o Homem-Aranha de fora dos Vingadores para colocá-lo num eventual Jovens Vingadores, que eu acredito que irá acontecer muito em breve também. Mas, se vocês acham que nós precisamos de um personagem com o calibre do Homem-Aranha, que tem tanta fama e tanta popularidade quanto ele, eu tenho aqui uma outra opção. E é por isso que, na minha sétima escolha, eu vou colocar o Wolverine como sendo o último integrante dos novos Vingadores nos cinemas. Eu realmente acho que eles poderiam ter convidado o Hugh Jackman para fazer uma ponta lá em Vingadores Ultimato. Com certeza teria sido incrível a gente ver o Wolverine junto com aqueles personagens naquele filme, naquele contexto. Literalmente explodiria as nossas cabeças. Mas já que isso não aconteceu, está aí uma nova e excelente oportunidade para eles fazerem isso acontecer. O Wolverine já integrou os Vingadores no passado, e como ele ainda não apareceu nesse universo, seria uma excelente maneira de adicioná-lo e de fazer sua estreia nele. Então é isso. Esses foram os 7 personagens que eu escolhi para fazerem parte da próxima formação dos Vingadores no cinema. Com quais deles vocês concordam comigo? Quais não? Mais uma vez, peço para que vocês deixem os seus palpites aí nos comentários. E caso queiram, vocês podem me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Por hora é isso. Vejo vocês numa próxima. Até mais, galera!